Bom, olá, boa noite, tudo bem, professores, colegas, alunos, a todos? Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que estão vendo o vídeo. É com imenso prazer, estou apresentando aqui, falando em nome do nosso grupo. Luiz Eduardo dos Santos Mota, Zilmar Saldanha Paiva Júnior, Leandro da Costa Elias, Quemil Lopes Torres e esse que vos fala, Wilson Alves Baco Kubiniete. Bom, nosso trabalho, professores, foi basicamente o estudo de caso de um edifício comercial com as seguintes análises: análise de gestão de manutenção de edifícios e tudo que envolve um edifício nesses termos de manutenção. Tá? O edifício está situado no interior de São Paulo e as análises foram referente a qual que foi a nossa missão? Realocar custos, manutenção, dar todo um sistema de tecnologia aliado com manutenção e também com uma diminuição de custos. Tá ok? Então, qual foi o nosso principal objetivo? Análise de gestão térmica de manutenção predial de um parque científico do interior de São Paulo, revisar literatura sobre a manutenção e operação predial e apresentar uma visão geral do tema, pesquisar sobre normas apresentando principais problemas impactados e apresentar um estudo de caso com propostas de melhoria ambiental. Hoje nós vivemos aí a carência de construções, a carência de edificações sustentáveis, né? Por mais que a gente tenha aí incentivos, falta ainda iniciativa do nosso segmento para que haja essa melhoria, tá? Nos edifícios. Então, vamos lá. Com tudo isso, nós fizemos o quê? Foi um estudo de conforme vocês podem ver aí no PowerPoint, tá? Que vai estar em anexo, uma planta do parque, tá? Mostrando todas as partes de edificação. Bom, então, professores, a questão de gerência de operações, coordenação de manutenção, coordenação de conservação, coordenação de TI e coordenação de segurança. Tá? Então vocês podem ver que nesse fluxograma foi apresentado todas as necessidades aí de gestão. A gestão de manutenção predial está a cargo da coordenação de manutenção. Então vamos dizer assim, tudo que envolve desde a parte predial, manutenções iniciais, sistema de incêndio, sistema de alarme, sistema preventivo, toda essa questão para que possa ocorrer. As suas funções incluem também elaboração de planos, pesquisas, o que pode ser melhorado ou não. A manutenção ela é composta por um grupo misto. Os serviços são prestados de forma orgânica, própria por equipe de conservação. Ou seja, hoje também no mercado nós temos muitas essas questões de terceirização de serviços, terceirização de mão de obra. Então essa coordenação verifica o que é melhor para trazer este ganho, até mesmo financeiro, para o local. Tá? Os serviços terceirizados, eles são diversos, mas eu vou citar alguns exemplos aqui. Recarga de extintor, teste de medição ômica, teste de mangueira de incêndio, limpeza de reservatório, coleta de resíduos, detetização, serviços terceirizados, manutenção de elevador e paisagismo. E toda essa gama de trabalho, ela também tem de forma própria, né, orgânica, ou de forma terceirizada. Com isso, o que a gente consegue elaborar, né, para a gente pensar uma linha de contratação orgânica ou uma linha de contratação terceirizada? Às vezes muda a qualidade, mas tudo implica no que? Na gestão de qualidade. Sobre a subcontratação, a política contratual implementada pela direção do parque é o contrato de serviço, que define o escopo de serviço e contrata a empresa subcontratada, no aspecto de terceirização. A política contratual implementada pela administração do parque é o contrato de empresa, que define o escopo de serviços, contratos com empresas terceirizadas. O que esse trecho da nossa apresentação, professores, quer dizer? Que em todos os momentos vai ter um responsável por aquela área terceirizada. Exemplo, empresa que recarrega extintor. Vai ser a empresa que ela vai verificar anualmente ou mensalmente se está recarregado o extintor, se ele está no prazo, se não teve utilização, se não tem lacre rompido, se o manômetro não está danificado, entre outras situações. Tá? Relevante a estratégia adaptada
O atual sistema, a manutenção consiste essencialmente numa estratégia corretiva. Então, apenas intervenções preventivas, sistema de refrigeração através do PMOC, Planejamento de Manutenção Condicionada do Sistema de Refrigeração. Hoje, por lei, as grandes empresas, não só grandes empresas também, têm a responsabilidade de ter o PMOC e uma empresa contratada para fazer, tá? Trocas de filtros, limpezas, entre outros aspectos que envolve esse tipo de trabalho. Devido à grande quantidade de trabalho, a equipe de manutenção trabalha de acordo com a filosofia de apagar fogo. Hoje em dia, no Brasil, qual é o nosso maior problema? Não trabalhar na prevenção, e sim na correção, aonde a prevenção é a melhor solução, a prevenção é o melhor sistema de trabalho que existe, seja na área da segurança, seja na área patrimonial, seja na área de manutenção, a prevenção é a melhor solução e mais em conta. Mas é muito complicado, às vezes, você achar um prédio consciente que trabalhe na prevenção e não somente na correção, assim como diz o nosso texto aqui, que é o apagar fogo. Voltando a falar, professores, além do acompanhamento diário, também, além dessa verificação, nós temos também no nosso edifício, que foi o nosso estudo de caso, a verificação através de planilha. Hoje tem muitos aplicativos para que você não deixe o ser humano, né, que somos nós, fazer o quê? Cair no esquecimento. Então tem planilhas, você tem vários métodos de aferição. Para quê? Para ter os relatórios e para que você possa acompanhar isso de forma eficaz e eficiente, não gerando custos, não gerando nenhum retrabalho que também onera em custo. Com base no histórico também de consumo, e soluções podem ser pensadas em reduzir o consumo com a aplicação de um limitador de vazão na torneira, que resultou em uma redução de 20% no ano. Anteriormente à instalação do aerador. Essa também foi uma ação simples, professores, aonde com um simples aerador, a um simples time nas torneiras, conseguiu uma economia de 20%, conforme o quadro abaixo. Tá? Nós temos o quadro de consumo de energia elétrica do prédio. Então, eu vou pegar a primeira linha. Então, de janeiro, nós tivemos 10 horas 16 do ano de 2014. Então, o nosso consumo foi de 107, tendo um consumo diário. Então, sendo um total de conta de energia de 4.067. Então, vocês podem ver que nos quadrantes abaixo, nós conseguimos ter uma redução para 1927 com 94. Tá? Somente uma amostra dessa planilha, tá? Ficando a critério dos professores analisar ela com mais critério. Embora não exista um sistema estruturado de manutenção preventiva, há uma preocupação que deve ser mantida em dia, com as certificações prediais exigidas, como limpeza de tanques, enfim. O que está querendo dizer com isso aqui, professor? O que nós quisemos traduzir para vocês e agora traduzindo através de um vídeo? Limpeza de caixa d'água de 6 em 6 meses, com laudo, sistema que é exigido pela vigilância sanitária e também por uma questão de saúde. Principais problemas. A partir do panorama geral da área de manutenção predial, do Parque de Ciência e Tecnologia da Construção, é possível perceber principais problemas encontrados pelo gestor de manutenção. A equipe de manutenção pode ser ser considerada desproporcionadamente devido à baixa complexidade do objeto estudado. Entretanto, tendo em conta a manutenção global do parque, verifica-se pela carteira de encomendas que o número de colaboradores não é suficiente. Mais uma vez, professores, nós vamos entrar na seguinte questão: mão de obra versus recursos disponível versus atividade. Então nós fazemos uma tríade, né? Se a gente pode pensar também num triângulo de Maslow ali, onde a necessidade de mão de obra ela é maior do que as atividades que tem.
então você não consegue fazer as correções, aliás, você não consegue fazer as prevenções, e aí a gente acaba fazendo somente as correções. Professores, um bom plano de manutenção e um sistema simples, e acompanhando a própria NBR 567 de 2012, que está aí para nos direcionar. Tá? Então são elas, segundo o nosso estudo de caso, são sistemas hidrossanitários, sistemas, equipamentos industriais, né, para a parte dos jardins, equipamentos industrializados também, sistema de automação como CFTV, revestimento de piso e teto, é algo que há um ganho muito grande. Contudo, professores, todo tipo de manutenção preventiva, corretiva, conforme foi falado em relação ao relatório, nós temos que ter uma métrica. E essa métrica tem que ser acompanhada para quê? Para evolução. E entre nosso projeto integrador, a grande questão é essa: a gente conseguir fazer o nosso edifício, assim como foi no projeto 1, dando sequência no projeto 2, fazer com que as métricas sejam bem aplicadas. Então, um gráfico de Gantt, ou até mesmo um project, para você colocar suas atividades, suas tarefas bem pautadas e de sistema simples para acompanhar. Então, um exemplo simples, professores, uma torneira, quantas vezes ela quebrou e quantas vezes ela deixou de ser quebrada com as prevenções. Então, com isso, nós temos um sistema de manutenção bem mais eficaz. Falando também do desempenho, com a forma NBR 15575 de 2013, a inspeção periódica de manutenção do prédio, estabelecida no Manual de Operações de Uso, Manutenção do Prédio e Registro de Controle, novamente, nós seguimos lá, caderno, vistoria, primeiro andar, segundo andar, funções aí da equipe de manutenção, zeladoria e prevenção. Professores, agora eu vou fazer a nossa conclusão do trabalho. Espero que vocês, professores, tenham gostado do trabalho, colegas também que vão estar assistindo esse vídeo. Após analisar o problema de manutenção predial sob as diferentes perspectivas apresentadas, pode-se concluir que a prevenção e a solução mais eficaz contra os fatores depreciativos que afetam a edificação, além de economizar dinheiro e trazer outros benefícios à edificação e seus usuários, como segurança, valorização imobiliária, manutenção no período de garantia. É fundamental definir um sistema de manutenção que inclua planejamento, projeto, programação de todos os serviços de manutenção, de curto, médio e longo prazo, e o fornecimento de orçamentos dos serviços de manutenção necessária. Além disso, o que nós olhamos e verificamos com este estudo de caso? São as especificações técnicas dos nossos fornecedores, assim como argamassa, assim como texturas, assim como vedações. Então, professores, com essas questões de garantias, por diversas vezes a gente acaba não utilizando as garantias que o fabricante nos fornece. Garantia de tinta, de um tempo de pintura, de uma vida útil de um prédio de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, né? Como diz o Código Civil Nacional, que dá 5 anos de garantia de alguns trabalhos. Então a pintura, então a gente acompanhar as garantias, há uma necessidade de um acompanhamento com mais clareza e datas, e também relacionar isso em relatórios. Todos os sistemas de bomba, todo o sistema que envolve toda a estrutura do edifício. Bom, professores, espero que tenham gostado. Eu agradeço em meu nome, em nome do grupo. Estamos aqui à disposição e muito obrigado e boa noite.